Enquanto você esperava que um K61 requentando o Helio P35 fosse ser a única novidade em intermediários para LG esse ano, apareceu o belo e equilibrado Velvet. Um smartphone de respeito que teve a sua análise completa, inclusive feita por aqui esses dias. Só que a vida dele não vai ser fácil, porque além de ele ter sido lançado por um preço elevado, não faltam concorrentes. E um desses é o Galaxy A71, um dos intermediários mais populares do ano da Samsung. Quer saber qual deles que vai se sair melhor em recursos, desempenho, bateria e tudo mais? Então acompanhe a gente nesse comparativo aqui no tudocelular.com. O Galaxy A71 segue a linha da Samsung de 2020, né? Aquele com traseira reta, de bordas arredondadas e aquele grande módulo retangular para as câmeras, junto a um efeito visual holográfico xadrez. Já o Velvet pode ser considerado um dos mais bonitos celulares da LG até hoje. Comprido, na verdade ele se parece muito com a linha 10 da Samsung, seja o S10 ou o Note 10. Apenas as laterais são mais curvas, as câmeras são separadas e dispostas na vertical, só uma delas fica para fora do vidro e a tela tem bordas bem curvas, tudo com acabamento furta-cor. O notch é em furo no A71 e mais antigo em gota no Velvet, que também é o único a trazer proteção IP68 e certificação militar. O seu corpo é em vidro com moldura em alumínio, diferente do A71, que traz plástico em todas as partes. Eles pesam a mesma coisa e enquanto o Velvet é mais alto e pouca coisa mais espesso, o A71 é mais largo. Ambos têm slot para microSD e são dual SIM, mas o Velvet é híbrido, sendo inferior ao A71 nisso. Por fim, a biometria é abaixo da tela para os dois e lerda nos dois também. O Velvet é muito mais caprichado aqui e fica com o primeiro ponto. Em tamanho e definição, as telas aqui são parecidas, Full HD e 6.8 polegadas no Velvet e 6.7 no A71. São displays OLED, só que no LG nós temos um QLED e no Samsung uma Super AMOLED Plus. O aspecto é ligeiramente diferente, de 20,5:9 no Velvet e 20:9 no A71, mas isso dá diferença no visual junto com a tela, que toma mais espaço na frente do que no Samsung por ter umas bordas mais curvas, então esse LG acaba tendo também um melhor aproveitamento tela-corpo. O A71 tem Gorilla Glass 3 protegendo a frente, enquanto o LG não dá informações de que o vidro dela tem alguma proteção. Nenhum dos dois tem HDR oficialmente, mas o Velvet ativa o recurso quando você usa o YouTube e o Prime Video, tendo também suporte para um update chegar para o Netflix. Na qualidade, os dois são OLED e garantem cores bem vivas para o conteúdo mostrado, embora o A71 caia mais para os tons quentes. O Velvet é mais brilhante e vai se sair melhor sob o sol, contanto que você não precise das suas partes curvas. É um ponto que fica direitinho com o LG Velvet. Aqui, esse LG mostra que quer ser mais do que um intermediário comum, e é o único dos dois que conta com som estéreo. E é um som claro, acima dos rivais de marca nacional, e mesmo sem muitos graves, tem bom destaque para voz. O A71 é mono, e embora ele reproduza um som de bom volume, ele tem qualidade inferior, mas a Samsung melhora ao oferecer fones na caixa, que embora sejam apenas decentes, é pelo menos alguma coisa a mais do que a LG, que não envia nada na caixa do Velvet. De qualquer forma, você certamente vai preferir ter outro fone do que esse oferecido pelo A71. O som estéreo faz diferença na experiência e o Velvet leva o ponto. Nesse comparativo, os dois celulares chegam com Android 10, mas temos ressalvas. Enquanto o Galaxy A71 ainda deve ver mais 3 updates graças àquela recente lista da Samsung que saiu, o Velvet é mistério puro, né? Parte por falta de informação da LG e parte por simplesmente ela ser terrível nas atualizações. As interfaces que cada um coloca nos smartphones é parecida, porque a LG acaba sempre se inspirando bastante na Samsung. O A71 está na One UI 2.1 e traz funções como ajustes manuais de câmera, compartilhamento rápido de arquivos, entre outros como novidade. A LG UX 9 do Velvet traz, assim como na One UI, suporte a temas, ícones e fontes e também tem muitos recursos, mas quando a gente bota lado a lado, é possível dizer que a One UI é mais completa. Nas conexões eles se equilibram, os dois têm NFC, Wi-Fi AC e enquanto o Bluetooth 5.1 do Velvet é mais novo que o 5.0 da A71, este tem um GPS mais completo. Então o ponto fica com as atualizações do Galaxy A71. Nada de Exynos ou MediaTek aqui, hoje a batalha é entre dois Qualcomm. No Velvet, a LG apostou em uma estratégia do tipo Pocophone, né? E aí ela traz aqui para o Velvet um chipset topo de linha de outros anos, um Snapdragon 845 com 6 GB de RAM. O A71
vai em um conjunto mais recente, mais intermediário, um Snapdragon 730 com a mesma RAM e com os mesmos 128 GB de espaço que o LG também tem. E qual deles leva melhor? Essa daqui é uma briga interessante e nos benchmarks o Velvet sai na frente, sendo aproximadamente 43% superior ao rival. Já nos nossos testes padronizados de abertura de apps, a situação se inverte e é o A71 que performa 17% melhor. A diferença aqui acaba se dando mais pelo entrosamento do sistema da LG com o hardware do que pela qualidade do conjunto em si. Isso porque para jogos os dois se saem muito bem. Mesmo sendo de 2 anos atrás, o 845 ainda roda qualquer coisa com ótima fluidez, assim como o A71, que também não teve tropeços em nenhum título. O Velvet inclusive até encara um PUBG com HDR em alta qualidade. O Snapdragon 845 ainda é poderoso e deixa o ponto para o Velvet. Os 4.500 mAh do Galaxy A71 são bem parecidos com os 4.300 mAh do LG Velvet. E o resultado é que eles também acabam tendo resultados similares nos testes que nós fizemos, com uma pequena vantagem para o LG. As 20 horas e 36 minutos de autonomia do Velvet são próximas das 20 horas e 9 minutos do A71, com um resultado de tela bem parecido. Na hora da recarga, o carregador de 25 watts da Samsung leva 1 hora e 25 minutos para recarregar o A71. Já o Velvet sai da tomada apenas 13 minutos depois, com um carregador de 16 watts que traz na caixa. E ele também é o único aqui que traz carregamento sem fio. Então, por ser um pouco melhor e ter a recarga sem fio, o Velvet fica com um ponto. Sendo lançado antes, é engraçado porque a Samsung acabou aderindo bem mais à moda de 2020, de enfiar um grande número de câmeras nos aparelhos do que o LG. Na verdade, mesmo chegando depois, o conjunto do Velvet é mais modesto. Então, o Velvet ele tem uma wide principal de 48 megapixels com abertura 1.8 e PDAF, uma wide de 8 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. Já o Galaxy S71 traz uma wide principal de 64 megapixels, abertura de 1.8 com PDAF, uma outra wide de 12 megapixels, uma macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels também. Menos câmeras, menos megapixels. Como se saiu o Velvet frente ao A71? Os dois contam com recursos de inteligência artificial, mas ele faz diferença mesmo é no Velvet, onde ele consegue inclusive dar uma melhorada, pelo menos nas plantas. Mas no A71 esse recurso é nulo. As fotos com o Samsung elas saem bacanas, mas não há nada assim que traga aquele destaque no geral. Elas saem com bom controle de ruídos, bom balanço de cores, contraste, mas tropeçam no HDR. O Velvet já acerta no HDR, além de trazer boa nitidez e cores. A ultrawide desse LG tem boas capturas, mas tende mais para cores mais saturadas, o que acaba matando os detalhes das sombras. Já a mesma lente do A71 consegue resultados superiores com melhor nitidez. O A71 traz o extra da macro, que faz capturas interessantes se você mantiver aquela distância de 5 centímetros, porque essa é uma câmera com foco fixo. Os dois vão tropeçar em baixa luz, mas o A71 tem um modo noturno melhor, que funciona bem em ambientes internos. O do LG clareia a imagem, mas traz muito ruído em troca. Então é possível dizer que aqui nós temos um empate. Os dois gravam em 4K, ok, mas nenhum deles faz isso em 60 fps. O A71 tem 4K também na ultrawide e para compensar, o LG traz o modo ASMR, que pega mais detalhes do som e tem um bom cancelamento de ruído. A estabilização eletrônica está presente nos dois, desde que você use no modo Full HD e acaba sendo melhor no A71, assim como o foco, que é bem lento no Velvet. O A71 acaba sendo melhor nesse quesito e leva o ponto. Para os sensores frontais, nós temos um de 16 megapixels com abertura de 1.9 para o Velvet e um de 32 megapixels e abertura 2.2 no Samsung. Um equilíbrio. Em vídeo, o LG se sai melhor porque além de ele ter boa qualidade de captura em 4K como o seu rival, ele ainda treme menos do que ele e muitos outros concorrentes. Nas fotos, o Galaxy A71 capricha mais na nitidez e tem dois modos de zoom, mas não vai ter os mesmos detalhes, além de desligar o HDR no modo retrato. Mais um ponto de foto que fica com o Galaxy A71. No preço é difícil a gente não ter um ponto para o A71. Ele chegou no mercado bem antes, por um preço já elevado de R$ 2.800, mas nada perto do Velvet, que foi lançado recentemente por R$ 4.300. A LG, claro, é conhecida por lançar caro seus aparelhos e logo eles têm uma queda de preço. Mas por ser muito novo ainda, até agora o Velvet não viu uma baixa maior do que R$ 3.200, enquanto que o A71 mais antigo, lançado já há mais um tempo, já pode ser encontrado por até uns R$ 1.998, abaixo de R$ 2.000. E como em pontuação eles estão bem equilibrados, vamos de custo-benefício para o Galaxy A71, que com diversas atualizações a chegar, ganha um apoio importante. Ponto para o Galaxy A71. A LG apostou todas as fichas de 2020 no Velvet e é por isso que ele tem diversos bons recursos. Enquanto isso, o Galaxy S71 é só mais um no mar de portfólio extenso de intermediários da Samsung
que também traz outros no mesmo patamar, como o S10 Lite, Note 10 Lite, M51 e outros. O Galaxy S71 é um produto bem equilibrado, que está vendendo bem, mas o Velvet é um acerto da LG em 2020. Só falta ele chegar num patamar de preço mais barato. Quando ele estiver por volta de R$2.000, R$2.500 e tiver mais promessas de atualização, vai certamente se tornar um dos preferidos, como já é o A71. Até lá, esse LG é uma boa opção para quem quer um intermediário bem bonitão, com destaque para um consumo de mídia e jogos. Mas o A71 vai ser melhor em câmeras, com praticamente a mesma duração de bateria e mais atualizações de sistema. Um pontinho aí diferente que tivesse saído e a gente tinha tido um empate aqui, mas você só pode escolher um. E com qual deles você ficaria? O A71 ou o Velvet? Deixe a sua opinião aqui embaixo para a gente ler. E para você aproveitar ofertas nesses dois aparelhos, quiser acompanhar quando ele vai ficar melhor para você comprar, fica de olho nesses links que a gente deixou aqui embaixo para vocês. Eles estão sempre atualizados. Eu fico por aqui e até a próxima.